Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te livra, que te salva. Oh, aleluia. Toma o primeiro e último lugar, Espírito Santo, nessa Glória a reunião. Deus. Esse lugar e outro lugar não ser a casa do Senhor. Aleluia, Pai. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Aleluia, Senhor. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Apóstolo, como é que eu sei que Deus está nesse lugar? Porque você está aqui nessa noite. Aleluia. Porque se não tivesse ninguém aqui, ele não estaria aqui. Verdade. Mas se tivesse apenas um, ele estaria aqui. Oh, glória a Deus. Mas aqui tem mais de um, tem mais de dois, tem mais de três. Aleluia. Às vezes alguém passa na frente da igreja e diz assim: ó, está só o pastor ali. Não está só o pastor. Está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Não tem só um, tem quatro. Só que com os olhos físicos a pessoa não consegue ver. Glória a Deus. Mas se passar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito de Deus, e olhar para dentro da igreja, vai ver o Pai, vai ver o Filho, o Espírito Santo, e o homem de Deus e a mulher de Deus adorando o Senhor. Aleluia, Pai. Não podemos estar tristes se tiver poucas pessoas. Verdade, Pai. O Senhor diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É, Jesus. Porque adianta a igreja estar cheia e o Espírito Santo não estiver lá. Eita, labarica. Se tiver dois ou três, o Espírito Santo está presente. Verdade, Pai. Então, amados, a igreja somos nós. Verdade. Esse lugar é o templo, é o lugar que Deus separou Verdade. para nós adorarmos o nome dele. Oh, glória. Deus só quer que nós adoramos, amados. Nós somos adoradores. Eita, Deus. O adorador já amanhece adorando, como diz esse louvor. Não importa a situação. Eita. Tem pão na mesa, glória a Deus. Não tem, aleluia. Aleluia, Pai. Não devemos murmurar, porque Deus é Deus provedor. Eita, O pastor deu testemunho que encostou lá na árvore lá e Deus falou com ele. Aleluia. Deus faz assim. No início do meu ministério, eu também passei provas grandes de não ter 10 centavos, igual o pastor estava testemunhando aí de mim, para comprar o pão para meus filhos, 3 filhos. E a Bíblia já tinha lido, já tinha aberto, já tinha orado. E em dia abria a Bíblia e o dinheiro aparecia dentro da Bíblia. Não sei como Deus fazia, mas o dinheiro aparecia. Deus é tremendo, irmãos. Cada um de nós temos um testemunho com Deus. Verdade, é Uma verdade. experiência. A minha experiência não é igual do pastor é igual a minha. Verdade. Sabe por que nós contamos testemunho? É para que a fé do irmão venha aumentar. Aleluia. Porque se Deus fez na minha vida, Ele faz na tua. Verdade, Pai. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Se coloque de pé, só enquanto nós fazemos menção da palavra. Se coloque de pé. Depois nós vamos Glória. assentar. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Diz o texto da palavra do Senhor: a filha de Jairo, diga comigo, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluia. Diz assim o versículo 1. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande igreja, uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, que foi que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Diga glória a Deus. Glória. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que sare e, o que, igreja? E viva. Diga aleluia. Aleluia. E foi com ele, e seguia-o uma grande, o que, igreja? Multidão. Uma grande multidão que o apertava. Aleluia, Pai. E no versículo 25 diz assim: para aumentar a minha fé e a tua fé. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, Aleluia, Pai. e que havia padecido muito, com muitos médicos, Verdade. e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo, o que, igreja? A pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Diga aleluia. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, serei o quê? Sararei, serei curada, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue.
e sentiu no seu corpo estar, o que, igreja? Curada daquele mal. Aleluia. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda o que, igreja? Toda a verdade. Aleluia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Quero sentar a igreja dando glória. Glória a Deus. Nós vamos por enquanto nos deter até aqui. A gente ainda vai continuar mais um pouquinho, mas vamos nos deter até aqui por enquanto. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor diz que Jairo, ele era um dos líderes da sinagoga. Só que ele passou por uma situação com a sua filha. Sabemos que primeiramente é Deus, em segundo lugar é a nossa família, e em terceiro lugar as outras coisas, o trabalho e outras coisas assim diante. Mas Deus é a nossa família, nós temos que dar o quê? Prioridade. Aleluia. Ser fiel a Deus e cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família. Jairo, ele era um homem de autoridade. Jairo, ele era um homem de posse. Eita Deus. Ele era um dos chefes ali das sinagogas ali que ele participava. Só que Jairo tinha o que, amados? O que é que nós aprendemos com Jairo nesta noite? Jairo, ele tinha humildade. Ele era humilde. Glória. Deus se agrada de pessoas humildes. Ele diz que os humilhados serão o quê? Exaltado. E os exaltados? Serão humilhados. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta. Eu e você, nós não somos para estar nos humilhando para um, para outro, não. Nós estamos com problema, com dificuldade, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Senhor. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, quando nós contamos o nosso problema para as pessoas, às vezes acaba o quê? Escandalizando. Porque a pessoa vai, começa um conta para o outro e ninguém resolve nada. É verdade. Sabe, amados? Porque tem pessoas que às vezes estão sorrindo para nós, mas que é o nosso mal. Verdade. Às vezes a gente conhece uma pessoa e a pessoa é séria. É melhor ela ser séria e positiva do que ela ser sorridente e traiçoeira. Porque acontece muito isso, amados. Então, Jairo se encontrou numa situação, talvez como eu já me encontrei, talvez como você, talvez pode se encontrar nesta noite, numa situação que só Deus pode fazer um milagre. Eita Deus. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem teu filho, nem teu amigo, nem teu vizinho, ninguém, só quem? Só Deus. Jairo, um homem rico, chefe da sinagoga, agora se encontra nessa situação. Ele disse que a filha dele se encontrara moribunda. Ele disse que a filha dele já estava morta. Mas sabemos que o Senhor Jesus, Ele é vida. Eita glória. Aonde está a morte, que o Senhor Jesus chega, Ele é a vida, a morte bate e retira. Eita glória. Ele é a cura. Verdade. Aonde tem alguém enfermo que o Senhor Jesus chega, a cura chega e a pessoa é curada. Eu creio, Jesus. Aonde tem uma pessoa endemoniada, manifestada, pode ser o pior demônio, mas aonde o Senhor Jesus chega, que é a libertação, aquela pessoa é liberta. Aleluia.
E nós vimos aqui na palavra do Senhor que quando Jairo chega diante do Senhor Jesus, ele se prostra. Verdade. Que coisa bonita, amados. Verdade. Quem falava verdade? Se prostra, Aleluia. se humilha. Deus é fiel. Quando nós dobramos o nosso joelho, não só Jairo, eu e você, dobramos o nosso joelho e nos humilhamos, o Senhor responde. Glória a Deus. Deus ele não resiste o coração contrito. Verdade. Deus ele não resiste a alguém que chega na sua presença e diz assim: Senhor, se o Senhor não agir em meu favor, ninguém mais pode agir. Verdade. Se o Senhor não me socorrer, ninguém mais pode me socorrer. Verdade. Se o Senhor não me livrar, ninguém mais pode me livrar. Eita, glória, é verdade, Senhor. E aí o Senhor entra em ação. Só que às vezes parece que demora. Mas sabe por quê, amados? Porque quanto mais a gente busca, mais Deus se manifesta. Eita, glória. E quando a luta está grande, que a gente clama a Deus e Deus não responde logo, é porque Ele sabe que eu e você ainda temos forças para lutar. Verdade, Pai. Aleluia. E quando Ele vê que nós não conseguimos mais carregar o fardo, Eita, lá, cara. aí sim, aí Ele vem. Eita, Deus. E quando Ele vem, não tem demônio. Verdade. Quando Ele vem, não tem doença. Quando Ele vem, não tem morte. Quando Ele vem, não tem quem possa impedir o agir de Deus. Ele diz que quando Ele age, ninguém. Ninguém, o que é ninguém, apóstolo? Ninguém é ninguém, acabou. Deus entrou na tua causa. Quantos homens de Deus nós temos visto testemunho de Davi? Quando Davi estava aprontando Israel, aprontando o povo de Deus. E quando Davi chega ali para levar alimentação para os seus irmãos, para atender o pedido do seu pai, vai e vê como seus irmãos estão. Leva essa encomenda para o rei, leva esse alimento para os seus irmãos e vê como eles estão. Amigo, Deus cria a situação. Eita, glória. Deus não nos leva em lugar nenhum em vão. Verdade, Pai. Deus não leva o seu servo em lugar nenhum em vão. Verdade. Às vezes acontece uma situação e você vai no lugar, você não vai em vão. Verdade. Você tem que dizer: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Verdade. O que o Senhor quer naquele lugar? O que o Senhor quer fazer naquele lugar, Senhor? Me leva, Senhor. Faz acontecer o que o Senhor quer que aconteça. E aí Deus vai fazer. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui continuando, amados. O Senhor é fiel. E aqui continuando. E ele disse para a mulher: a tua fé te salvou. Oh, glória. Aquela mulher, ela sofreu 12 anos com fruto esquecido. É, Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher rica, era uma mulher próspera, mas o dinheiro dela não conseguiu comprar por ela. Verdade. Eita, Deus. Aquela mulher era uma mulher da sociedade, porque quem tem dinheiro, né? Geralmente é da sociedade, sempre é da sociedade quem tem. E às vezes a pessoa, quando ela não tem recurso, às vezes ela é desprezada. Desprezada pelos homens. É bom quando os homens nos desprezam. E o Senhor nos abraça. Oh, Deus, maravilhoso. Eu prefiro ser desprezado pelos homens e ser abraçado pelo Senhor, Glória a Deus. do que ser abraçado pelos homens e ser desprezado pelo Senhor. Glória a Deus. É melhor que todos olhem para mim e vejam que eu não sou nada. É verdade, eu não sou nada, é verdade, não é mentira. Verdade. Mas o meu Deus é poderoso. Eita, maravilha. Eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Deus é fiel, hein? Essa mulher, ela teve que passar no estreito. Sabe por quê, amados? Eu imagino, porque tem coisa, a gente é inteligente, a gente é filho de Deus, diga glória a Deus. A gente tem cabeça para imaginar, para pensar. O Espírito Santo abre a nossa mente, o Espírito Santo nos dá sabedoria. Eu acredito, amados, que essa enfermidade que essa mulher passou, sabe para que foi, amados? Para que ela viesse chegar até o Senhor. Aleluia, Pai. Porque com todo o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, ela não ia de jeito nenhum. Verdade, é verdade. Se o dinheiro dela pudesse comprar a saúde dela, pagando os melhores médicos que ela pagou, ela não ia até Jesus. Verdade. Mas o Senhor Jesus tem a maneira de nos atrair. Eita lá, Pai. Às vezes pelo amor,
e às vezes pela dor. É verdade. É melhor vir pelo amor, Eita, cara. porque eu vim pela dor. Glória a Deus. Nasci no berço evangélico, criado, e aos 12 anos me afastei da presença do Senhor. E vivi muitos anos, tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo no mundo. E quando foi um dia, 7 meses afastado do Senhor, eu entrei debaixo de um carro. Meu Jesus. E tem gente que diz assim, que quando a pessoa... Ah não, na hora que qualquer coisa eu peço perdão, Deus me perdoe. Não, não é assim. A Bíblia diz que o pecado, ele tem que ser o quê? Confessado. É, Jesus. Pecados confessados são pecados perdoados. Pecado não confessado, ele leva à condenação. É, Jesus. Tem que haver arrependimento sincero. Verdade. Eita Deus. E eu, 7 meses afastado pelo Senhor. Cheguei a passar até 2 anos na igreja, meu pastor. É, Jesus. Ia passando em frente ao bar, e quando abria a cerveja, aquele demônio Zé Pilintra, né? Que é o Zé Pilintra, que espumava dentro de mim. Eita. E aí eu voltava para o mundo de novo. Eu vivi muitos anos, quase a metade da minha vida eu vivi assim, nessa situação. Mas nesse dia, quando o Senhor permitiu, porque tudo é permissão de Deus, É, Jesus. que o Senhor permitiu que eu entrasse debaixo de uma carreta, que eu voasse em direção debaixo de uma carreta. Você sabe qual foi o último pensamento que veio na minha mente? Morri e foi para onde? Para o céu? Para o inferno. Só deu tempo de pensar isso, pastor. E fechei o olho e voei para debaixo do carro. As pessoas que viram ali, irmão, disseram que eu estava morto. Pegaram no pulso, não tinha aqui no pescoço, na jugular, não tinha, pegaram aqui, não tinha. Não mexe com ele, está morto, dado como morto. As pessoas que me viram ali disseram que eu passei mais de 2 horas esperando o carro da funerária, o IML, para recolher o corpo. Levar para o hospital, eu estava morto, levar para quê para o hospital? Para o hospital a gente leva quem está, o morto leva para o cemitério, para a funerária, o IML, fazer a biópsia. E depois de 2 horas, irmãos, eu comecei a ouvir vozes. Só que não era uma voz assim como a gente estava falando, era só tipo uma cachoeira de água, um barulho muito grande, muitas pessoas falando e não dava para entender. E eu falei, meu Deus, será que eu morri? Mas eu estou ouvindo esse barulho. E aquilo veio clareando, a voz veio clareando. E eu já ouvi as vozes, as pessoas falando, contando da forma que tinha acontecido. Não, ele vinha daqui, não, ele vinha daqui. E eu queria me mexer, queria abrir meu olho e não conseguia. Queria me mexer, não conseguia. Eu já ouvi a voz, igual como nós estamos aqui, mas não conseguia mexer. E com muita luta, irmãos, eu consegui abrir meu olho. Eita glória! Quando eu abri o olho, as pessoas começaram a falar assim: olha, ele não morreu, aconteceu um milagre. Eita Jesus! Ele estava morto, expulso, não estava batendo, nem a veia no pescoço. Aconteceu um milagre. Meu Deus! E eu estava deitado no chão de peito para cima. E eu sento, isso que eu sento, a minha cabeça encosta assim na roda do caminhão. E eu sento, de frente para onde aconteceu o acidente. Sem nenhum osso quebrado. Ah, glória! Sem nenhum baque no corpo. A única coisa que tinha era arranhado quando a gente cai, Meu quando a gente cai de Deus! É bicicleta. o Senhor que pode fazer isso. Só isso que tinha. E eu sentei de frente para o acidente. E agora na minha mente, eu tentando me lembrar o que tinha acontecido. A gente quer saber o que aconteceu. E a única coisa que eu lembrava: morri e foi para o inferno. Era só eu conseguir lembrar. E aí eu comecei ali a questionar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E as pessoas perguntando se eu estava sentindo alguma dor, se eu estava abatido, e eu querendo saber o que estava acontecendo. E aquela voz veio e falou no meu ouvido: você sabe o que aconteceu, meu filho? Você falou que se eu fosse Deus, eu ia me manifestar para você. Eita Deus! Aquela voz falando aqui. E aí veio uma crise de choro. Eu comecei a chorar igual uma criança ouvindo a voz de Deus. E naquele momento Satanás foi diante de mim e me pediu a tua vida. Disse que eu não podia te salvar porque tu estava perdido, estava nas mãos dele.
E eu disse para Satanás: Satanás, eu não posso impedir de tu dar investida contra o meu servo, mas eu posso dar o livramento. Eita! Sabe o que aconteceu, meu servo? Eu te peguei no colo e te coloquei no chão. Pensa no homem chorando igual uma criança, e as pessoas perguntando: o que aconteceu? Está doendo? O que você se bateu? Você se feriu? A presença do Espírito Santo, Deus falando. E eu falei ali: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser crente de banco. Eita Deus! Eu não quero mais só ficar sentado na cadeira, Senhor. A partir de hoje, se me der uma oportunidade para orar, eu vou orar. Se me der uma oportunidade para pregar, eu vou pregar. Se me der uma oportunidade para louvar, eu vou louvar. Mas eu não quero mais ficar no banco. Aleluia! E aí eu me converti, irmãos. Eita Deus! E daí Deus começou a fazer algo na minha vida, irmãos. Glória. E hoje, para a glória de Deus, nós temos rodado o estado do Pará, que é onde nós moramos. Nós somos do estado do Pará. Somos responsáveis pelos 144 municípios do estado do Pará. Eita Deus! E o meu trabalho hoje é consagrando obreiro, consagrando diácono, consagrando pastor, consagrando bispo, consagrando apóstolo, consagrando mulheres de Deus, homens de Deus, para fazer a obra de Deus. Aleluia! Esse é o trabalho. Satanás tentou parar, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Foi necessário acontecer aquela situação para que eu viesse me converter. Foi necessário acontecer aquela situação para que eu viesse ter um encontro com Deus. Aconteceu com essa mulher. Deus permitiu, tirou tudo que ela tinha. Foi em todos os médicos. E não aconteceu nada. Cada vez pior. É, Jesus! Porque quando você está bem, a sociedade te abraça. É verdade! Mas quando você está mal, a sociedade te expulsa. É verdade! O mundo que nós vivemos, ele é cruel. Verdade! É a lei. Tu tem, vem para cá comigo. Tu não tem, vai para lá. Eita! Xalamanica! E assim fizeram com aquela mulher, isolaram ela. É, Jesus! Mas um dia, irmãos, um belo dia, como o dia de hoje, essa igreja aberta, o Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui. Digamos que fosse um dia que nem hoje. Alguém falou para aquela mulher: olha, hoje nessa cidade está passando um homem, e este homem, por onde ele passa, o cego vê, Eita glória! o coxo anda, o enfermo é curado e o morto ressuscita. E a Bíblia fala aqui, como nós lemos, que uma grande multidão cercava o mestre. Uma grande multidão estava ao redor dele. Todo mundo tocando nele, amados. Uma coisa, aprenda uma coisa, igreja. Quando você sair da sua casa, venha com fé. Porque sem fé é impossível. É verdade, Pai! Não diz assim: poxa, eu vou para a igreja, o pastor está sozinho, eu vou lá fazer companhia para ele. Não faça isso não, venha com fé. Eita lavada! Venha determinado, você sai: meu Deus, eu vou para a tua casa, mas hoje eu vou receber o meu milagre. Deus, ele faz assim, irmãos. Meu Deus! Eu aprendi algo na minha caminhada, na minha intimidade com Deus. Eu creio assim que quando eu saio de casa, cada passo que eu dou em direção à casa de Deus, Deus começa a me abençoar. Meu Deus! Eu creio que antes de eu chegar na igreja, eu já recebi a minha bênção. Aleluia! Porque Deus abençoa na caminhada. Verdade! Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso largar tudo e eu encontro do Senhor. Aleluia, Jesus! Aquela mulher falou que se ela tocasse pelo menos na veste dele, ela seria curada. Irmãos, pensa numa pessoa, 12 anos perdendo sangue, hemorragia. Não é brincadeira, irmãos. Como aquela mulher estava fraca, como aquela mulher estava debilitada. Mas quando a gente manifesta a fé, nada nos segura. Verdade! E o Senhor Jesus, ele se agrada de quem tem fé. Porque sem fé é o quê? É impossível agradar o Senhor. Eita Deus! Eu posso orar a noite toda, eu posso pregar a noite toda, eu posso orar a noite toda, mas se a palavra não fizer efeito na tua vida, se tu não crer, nada vai acontecer. Você vai entrar seco e vai sair vazio. Verdade! Porque tem que ter fé. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo. Eita Deus! E alguém falou para aquela mulher, alguém falou: ele está passando aqui. E aquela mulher, talvez no seu coração, não está escrito, mas eu estou pensando, meu pensamento, meu raciocínio: se eu vou ao encontro dele, eu vou sair ao encontro dele, não importa. Se eu apenas tocar nele, o meu milagre, na veste dele, Eu creio. o milagre vai acontecer. Aleluia.
Ela não queria nem tocar no Senhor, queria tocar pelo menos na veste. Glória a Deus. Sabe o que é isso, amados? É fé. Chama-se fé, não tem explicação por oração dessa mulher, é fé. Porque geralmente quando o pastor que saiu hoje visitando, todo esse dia visitando, convidando as pessoas, e as pessoas não manifestaram a fé. Muitos não manifestaram a fé. Porque quando a pessoa não manifesta a fé, sabe para onde ela olha? Ela olha para o problema. Verdade. Quando ela manifesta a fé, ela diz: não, eu vou lá porque Deus vai me abençoar. Eita glória! Não vê o problema, não vê a dificuldade, Verdade. não vê a chuva, não vê a lama, não vê nada, ela vai. Não vê o sol na oração de meio-dia, não vê o sono na oração da manhã. Porque a oração, ela é poderosa. A oração ela abre portas. Eita Deus! A oração ela provoca o milagre diante de Deus. E diz a palavra que agora vai aquela mulher e ela vara aquela multidão. Imagine o esforço dela. Que sufoco para chegar, porque a Bíblia diz que a multidão, né, apertava, muita gente tocava nele, mas as pessoas estavam tocando nele sem fé. A pessoa vem para a igreja o quê? Sem fé. O pastor prega, o pastor ora, o pastor determina e não acontece nada. Mas se a pessoa crê, quando o pastor começa a orar, o milagre começa a acontecer. Meu Deus! Porque depois da palavra vem a oração. E na oração acontece milagre. A palavra é que nos desperta. Eu creio na palavra. Eu também creio. Essa palavra é de Deus. Essa palavra não é do homem. Essa palavra é de Deus. O homem é só o canal. E ela vai. E ela chega e toca na orla do Senhor. Diga aleluia. Aleluia! Diz a palavra que quando ela toca, imediatamente ela é curada. Aleluia! Algo interessante, que o Senhor Jesus ele parou, não tocou. As pessoas estavam tocando nele, mas não estava saindo virtude, não estava saindo nada. Verdade. Mas quando aquela mulher tocou com fé, irmãos, a Bíblia diz que saiu virtude. A Bíblia diz que saiu poder. E o Senhor Jesus parou. Agora parou. Aquela mulher chamou a atenção. E o Senhor Jesus pergunta: quem me tocou? E o seu discípulo responde para ele: Senhor, mestre. Como o Senhor pergunta, mestre, quem me tocou? A multidão é grande. Está todo mundo me tocando, está todo mundo pegando o Senhor. Não, alguém me tocou diferente. Verdade. Você tem que tocar diferente no Senhor. E aquela mulher ali, tímida, talvez com medo de falar no meio da multidão, porque as pessoas não sabiam que ela estava doente, que se eles soubessem, pastor, ela tinha sido apedrejada. Verdade. Ela não tinha nem chegado lá. Verdade. Quando a pessoa estava assim na situação que aquela mulher estava, ficava fora da cidade. Não ficava no meio das pessoas. Na sociedade ela recusa. E ela diz: eu toquei no Senhor. Eita glória. Jesus falou: filha, oh, aleluia, feche teus olhos, espírito de oração. Meu Deus. E o Senhor falou: filha, vai em paz, porque a tua fé te curou. Oh glórias. Ou a tua fé te salvou. O milagre aconteceu. Fique de pé.